IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor, aqui estamos para agradecer a sua infinita bondade. Viajamos pelo tempo, passamos pela Babilônia, Egito, Japão, por Atenas, Roma, onde tantas vezes respiramos a grandeza terrena. Mas, vinculados às ilusões, muitas vezes nos deixamos dominar pela vaidade e pelo egoísmo. Por isso hoje, neste momento de fraternidade e amor, rogamos força para convertermos nossa existência em colaboração em sua seara. Rogamos recursos para guerrear contra nossas próprias fraquezas e transformarmos-nos em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração através de sua doutrina de luz. Ajuda-nos a ser pequenos e humildes e, através de sua inspiração, possamos oferecer nesta sementeira as vibrações da sua misericórdia a todos os corações e lares que nos ouvem. Que se cumpra em nós a sua vontade amorosa e justa, agora e sempre. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Hoje vamos destacar a questão 401 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: durante o sono a alma repousa como o corpo? E a resposta: não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Essa liberdade se avalia pelos sonhos. Prezados ouvintes, hoje vamos falar sobre um tema que interessa a todos nós: Espiritismo e Política. Inclusive, queremos recomendar o opúsculo publicado pela Federação Espírita Brasileira e à disposição para download, e todos poderão entrar em contato com este trabalho que nos orienta bastante. Mas vamos lá. Somos espíritas e esse deve ser o adjetivo que nos qualifica. Todos os demais têm que estar abaixo deste. A primeira qualificação nossa tem que ser essa. Não podemos ser um político espírita, e sim um espírita político. Nesse momento, temos que dividir essa questão em dois pontos. Primeiro, o espírita e segundo, o movimento espírita. O espiritismo não é de esquerda nem de direita. O espiritismo não está fechado com nenhuma dessas ideologias. No dia que a chamada direita sair à rua fazendo passeata a favor da pena de morte, saber que o espiritismo não é a favor da pena de morte. No dia que a chamada esquerda sair às ruas fazendo propaganda em favor do aborto,
É evidente que temos que saber e nos posicionar que o Espiritismo não é favorável ao aborto. Portanto, nós não somos nem de um lado e nem de outro. Somos espíritas. Ao espírita, a pessoa está facultado participar do movimento político partidário, fazer o que ele bem quiser da vida dele. Ele é livre para agir politicamente na bandeira que ele quiser. Porém, ao movimento espírita não está facultado abraçar nenhuma bandeira política. Não se traz política partidária para a casa espírita. Não se discute eleições, no sentido de discordâncias dentro da casa espírita. Não se cria a cisânia da discórdia dentro da instituição espírita. Mas o espírita pode, com certeza, ter a participação que ele assim quiser nos ambientes que ele achar alinhados com sua forma de pensar. Quando o espírita atuar politicamente, deve atuar politicamente, pela visão que o Evangelho lhe faculta, ou seja, não é dado a nenhum espírita utilizar-se das ferramentas do mal para promover o seu pretenso bem. Então cuidemos do que fizermos nas redes sociais, dos inimigos que criamos, das brigas que instauramos na intenção de impor nossas ideias. Nada pode para nós espíritas estar acima das nossas ideologias de amor. Se em nome daquilo que pensamos temos que negar o amor, então aquilo não pode ser referência. Nossa referência deve ser o Evangelho. Espíritas podem seguir a ideologia que quiserem, como se diz, de esquerda ou de direita. Porém, em nome daquilo que defendemos, cuidemos da questão do Evangelho onde estivermos. O movimento espírita nunca poderá fazer opção por nenhum movimento em particular. Lucas, o evangelista, no capítulo 22, versículo 26, cita um ensinamento de Jesus. E quem governa seja como quem serve. Assim vemos que o Evangelho apresenta a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra, que quem não reconhece semelhante verdade não penetrou ainda toda a verdade de suas lições divinas. A grande questão é encontrar o elemento humano disposto à execução do sublime princípio. Os ideais democráticos do mundo devem seguir o ensinamento do Salvador. Poderá o sociólogo do planeta abandonar as qualidades do servidor fiel? Assim também o cientista, o médico, o professor, etc. As revoluções sempre buscavam a obtenção da fórmula sagrada para a conquista da política das nações. Mas a maioria delas derramaram tanto sangue e nem por isso deixaram de ser movimentos criminosos e desleais. Como infiéis e perversos têm sido os falsos políticos na atuação do governo comum. O ensinamento de Jesus, nesse particular, ainda está acima da compreensão vulgar das criaturas. Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Ignoram que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino, junto dos seres e das coisas da vida. Jesus é o supremo governador da terra e, ao mesmo tempo, o supremo servidor das criaturas humanas. Que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção de César? Possivelmente, alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam da obtenção do alto favor.
Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho alinhar-se-iam à força da espada, não mais de ouvidos espontâneos, mas com a atenção absorvida na postura oficial. Sob esse aspecto, o próprio Cristo naturalmente não poderia ensinar as verdades do céu sem prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Provavelmente o mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominaria o próprio sinédrio. Mas e depois? Sem dúvida, ter-se-ia fundado expressiva e bela organização político-religiosa repleta de preceitos filosóficos severos e regeneradores. O mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política, mas, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador, neste mundo de experiências provisórias, dirigindo seu evangelho de amor não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual. Sabia ele que as organizações religiosas propriamente ditas existiam entre as criaturas muito antes da sua vinda. Urgia, porém, entregar aos filhos da terra a herança do céu, integrá-los na doutrina viva do bem e da verdade, estabelecer caminhos entre a sombra e a luz, aperfeiçoar caracteres, purificar sentimentos, elevar corações, instituir a universidade do reino de Deus e sua justiça. Entendia que sua obra era de semeadura, germinação, crescimento, tempo e trabalho constante. E plantou, com seu exemplo, o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade respeitável no tempo, enquanto o Pai guarda o poder divino na eternidade. Na exemplificação do Cristo, o Espiritismo, na sua condição de cristianismo redivivo, deve procurar as suas diretrizes edificantes no terreno da nova fé. As organizações políticas de natureza superior são sempre dignas e respeitáveis, e todos os seguidores do Evangelho devem honrar-lhes os programas de realização e progresso coletivo, acatando-lhes as instituições e contribuindo para o seu engrandecimento na esfera evolutiva. Mas não se pode exigir da política de ordem humana a solução dos problemas transcendentes de ordem espiritual. Na atualidade do mundo, o Espiritismo é aquele consolador prometido, enfeixando nova e bendita oportunidade de redenção. Em seu campo doutrinário, a verdade de Deus não está algemada. Seus felizes estudantes e seguidores podem aquecer o coração ao sol da liberdade íntima, sem obstáculos na marcha da consciência para a realização divina. Aos espiritistas dos tempos novos, portanto, surgem lições vivas que não podem ser relegadas ao esquecimento. O culto externo nem sempre favorece a luz da revelação. A teologia, na maior parte das vezes, é o museu do Evangelho. Urge, pois, em todas as circunstâncias, não olvidar o Mestre, aquele que auxiliou e atendeu ao povo e respeitando as autoridades, dando a César o que era de César e a Deus o que é de Deus, ensinou: o meu reino ainda não é deste mundo. Lembremos de ceder aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não nos esqueçamos de dar ao Senhor o que lhe pertence.
Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano material todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. A ciência de ontem não é a mesma, e a do futuro será muito diversa daquela que vemos hoje no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que nos apaixonarmos com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram e que traziam discórdia e tirania. Mas examinando a verdade, como ignorar o sentimento em prol do nosso próprio auxílio espiritual? Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos daqueles que querem seguir o Cristo e se tornam angustiados pelas políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é conduta perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros partidários do Mestre a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Humberto de Campos nos diz que as nações estão vivendo um momento angustioso, sem dúvida, no terreno econômico, com relação às guerras e etc. E continua, realmente, essa crise avassala o mundo, mas temos que entender que estas resultam de uma única crise, a de ordem espiritual. Há por todo canto o fermento revolucionário. A política não é capaz de organizar um programa que corresponda aos anseios gerais. A ciência, a cada passo, se encontra num turbilhão de perplexidade. As religiões criaram um Deus antropomórfico, pondo de lado o reino do céu para alcançarem por quaisquer meios o reino da terra. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjecturas e de sofrimentos. Por falta de fé, os abusos da maldade humana se fazem sentir por toda parte. Todavia, ainda é para Jesus que os homens necessitam voltar os seus olhos. A missão do moderno espiritualismo é trazer a chave dos conhecimentos acerca dos seus grandes e inolvidáveis ensinamentos. Enquanto não compreenderem os homens os seus deveres de fraternidade cristã, não há possibilidade de se evitarem as crises que assoberbam o mundo. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passaram pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a.
mas é forçoso reconhecer que a maioria não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes diminuiu a belicosidade, sucumbindo em aflitivo desgosto. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o Divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino, o grande advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruíssem reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Ao lado da cultura, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar. Pensando coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem primitivo aniquilava o companheiro a golpes de pedradas, o homem da atualidade extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. O ser humano ainda se deixa cair pelos narcóticos da ilusão, inconsciente na responsabilidade e incompleto na virtude. Com as aspirações de vaidoso domínio, as atividades terrenas elegem a soberania, desacreditando no poder divino e estimulando o poder da inteligência e do orgulho. Só disseminam ódio e revolta, criminalidade e vaidade. O reino que estamos estabelecendo na terra é o da tirania e da força, do egoísmo e do orgulho. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de campo de luta, necessitando não de novos políticos ou de novas políticas, mas, sobretudo, de aprimoramento moral. Só assim, com nosso próprio esforço, conseguiremos alcançar as esferas sublimes da fraternidade e do amor. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora, o meu reino não é daqui. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, trazendo velhas dificuldades e terríveis imperfeições, precisamos nos preparar para a obra redentora do trabalho educativo por excelência. Se não nos esforçarmos no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós
provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem irradiar as energias da alma na direção divina, todo programa de redenção é um conjunto de palavras, alcançando flagrante fracasso. O espírito Viana de Carvalho nos alerta que o homem melhor, mais desenvolvido moral e intelectualmente, apoiado na tecnologia que o impulsiona para a frente, criará sistemas políticos compatíveis com os ideais que abraça, as aspirações que acalenta e os lapores que realiza. A política tem sido um instrumento mal utilizado por homens e mulheres ambiciosos, esquecidos dos seus valores éticos, salvadas as exceções compreensíveis. Quando se entender que a política é poderoso instrumento de construção da sociedade, e se estiver moralmente adiantado para colocar em plano secundário os interesses pessoais, zelando pelos coletivos, serão criados novos sistemas e métodos de trabalho que elaborarão regimes justos e nobres, que atendem às necessidades do povo sempre preterido, desrespeitado e oprimido através da história. Para que isso ocorra, deverá haver uma revisão dos sistemas políticos, mediante ajustamento dos seus conteúdos às necessidades reais das massas, em detrimento dos interesses apaixonados do partidarismo e de suas negociações nem sempre dignas. Por exemplo, no âmbito jurídico, por meio de leis justas que objetivem atender às imposições do progresso, sem falhas, que habitualmente são detectadas, mas raramente alteradas, porque servem a interesses de dominação de grupos privilegiados, quase nunca alcançados pela justiça. No âmbito econômico, abrindo-se campo de trabalho para todos, com os consequentes direitos de repouso, recreação, saúde e educação, que devem viger em todos os sistemas humanos dignos. Destacamos que tal ocorrência somente se tornará factível quando o homem se fizer melhor interiormente, trabalhando-se com afinco e estabelecendo metas de engrandecimento moral, mediante as quais despertará para valores reais da vida e, portanto, para a solidariedade, amor e justiça. Se hoje já temos grandes conquistas na área de inclusão social, vemos ainda que a grande maioria das pessoas continua escrava de preconceitos, de individualismo e de atitudes egoístas. Tudo isso acrescido pela miséria econômica. Ora, as leis estão sendo estabelecidas de forma mais justa e objetivam combater a miséria, tanto econômica quanto social. Porém, a dificuldade de mudança decorre do grande egoísmo, gerador da miséria moral. Será impossível diminuir o sofrimento de milhões de seres que padecem escassez quase absoluta do necessário para uma existência digna ou, pelo menos, suportável nas atuais condições de vida na Terra. Somente, portanto, através de uma mudança de regime sociopolítico e socioeconômico é que se poderão criar condições dignificantes para o ser humano, a fim de que o mesmo se liberte da desagregação perversa, conforme vem ocorrendo em inúmeros setores da sociedade. Em uma cultura que se apresenta como responsável pelo desenvolvimento da civilização, não pode existir a miséria econômica. Não há lugar para a presença da fome, do desemprego, do abandono moral e social a que são relegados os pobres, sobretudo quando são atirados em ambientes de sofrimento e carência. Quando políticos pregam mudanças sociais, justiça social, distribuição de renda, igualdade entre os homens, paradoxalmente constata-se
de que estes defensores não aboliram de seus conceitos a visão materialista. E, infelizmente, o egoísmo tem sido o grande responsável pelas misérias humanas. E apesar da maioria das religiões pregar o amor e demonstrar que o mesmo é a única solução para os magnos problemas existenciais, sociais e humanos, a sua prática tem sido essencialmente caracterizada pela sua ausência, pela crueldade, pelos crimes hediondos, de modo que cada qual exerça sobre as demais uma predominância injustificável. Falindo nos seus objetivos mais elevados, que são os de dignificar o ser humano e conduzi-lo com segurança no rumo da felicidade, as organizações religiosas têm se ligado aos estados a fim de sobreviverem, tomando as rédeas do poder em suas mãos vigorosas e vivendo seus adeptos distanciados dos seus ensinamentos libertadores. Hoje, alguns revolucionários, tomados de paixão ardorosa pela tentativa de solucionarem os terríveis problemas sociais, econômicos e morais, descambaram por sua vez em outra ordem de crimes, tornando-se cruéis e destruidores, procurando justificar os meios ignóbeis que usam para verem triunfar os seus objetivos com a perspectiva de que desejam fins nobres. Nunca, porém, os instrumentos do terror podem servir de mecanismos dignos para serem alcançados resultados felizes. Através do Espiritismo, que conclama o homem à responsabilidade, é possível estabelecer-se a justiça social, evitando-se as lutas de classes com mão armada, a alienação do trabalhador, dando-lhe dignidade, facultando-lhe estímulos para progredir através de maior e melhor produção. Através dos mecanismos da reencarnação, os fenômenos sociais e econômicos se harmonizarão, porque o homem compreenderá, por fim, que mediante a forma como semear, assim colherá, e somente através de uma conduta compatível com o amor. Em regime de consciência de si mesmo, é que conseguirá transformar-se, alterando para melhor a sociedade na qual se encontra. Vejamos agora a palavra clara do espírito André Luiz sobre os embates políticos. A posição do espírita deve ser clara e definida, visando as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos. Só o espírito possui eternidade. As lutas de partidarismo extremado expressa paixão em campo, gerando sombra em torno. A tribuna espírita jamais deverá se transformar em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. Se nosso dever como cidadão e eleitor é escolher os candidatos aos postos eletivos, que isto seja feito segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, cair no fanatismo e radicalismo de opinião. Já dissemos aqui, não cabe, em nome da doutrina espírita, fazer acordos políticos ou, a pretexto de defender os princípios doutrinários, pactuar-se com interesses puramente terrenos em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos, e impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. O Espiritismo nos mostra que vivemos uma fase de transição nos costumes, na legislação, na política. Os princípios renovadores do cristianismo farão remover os elementos que não condizem com o amor e a fraternidade e farão brilhar o espírito cristão em toda a sua pureza. Isso acontecerá naturalmente pela força do progresso e pela influência dos espíritos do bem. Muitas coisas já foram reformadas,
E muitas outras virão. Esperemos. Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir, adaptado de O Guarani, de Carlos Gomes, produção da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na voz de Vanessa Bertolini, Pátria do Futuro. Eis nosso Brasil, a natureza já te fez a potência futura. És berço do amor, pátria da santa Escritura. Este é o nosso Brasil, descansa o ar que o Tacape, guerreiro viril. Agora o Santo Evangelho é a nossa força de defesa no futuro do Brasil. Ó tenda brasileira deste povo guarani, és nobre e hospitaleira como a alma de Peri. O largo azul dos céus é o teto universal, onde o amor de Deus inspira o teu alto ideal. Ó tenda brasileira deste povo guarani, és nobre e hospitaleira como a alma de Peri. O largo azul dos céus é o teto universal, onde o amor de Deus inspira o teu alto ideal. Eis nosso Brasil, terra do futuro. Sementeira em Foco. Em Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Aproveitamos este momento para divulgar o Mês de Kardec, evento produzido pela USE Intermunicipal de Franca. Ontem tivemos a palestra com a Heloísa Pires, de São Paulo, falando sobre a Gênese e os aspectos científicos. Hoje, dia 2 de outubro, às 20 horas, através do canal YouTube USE Franca, teremos a palestra de Orson Peter Carrara, de Matão, com o tema Uma Mensagem sobre o Projeto Reencarnatório.
Queremos divulgar também a palestra presencial que acontecerá dia 8 de outubro às 20 horas na Escola Pestalozzi, Unidade 1, com Arthur Valadares de São Carlos, São Paulo. O tema será o Espiritismo e o Despertar da Humanidade. Para esta palestra é necessário retirar o ingresso antecipado junto ao Idefran, levando 1 quilo de alimento não perecível. Divulgaremos neste programa todas as palestras que acontecerão nos finais de semana durante todo o mês de outubro. Hoje, na divulgação sobre centros espíritas de nossa cidade, vamos conhecer a história do Centro Espírita Joana d'Arc. Esta entidade está situada à Avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho, 1980, no Jardim Petralha. É conhecida como o Centro da Tia Nena, Senhora Ubelina da Conceição Batista Carvalho. Quem conta a história em gravação é o filho da Tia Nena, Edmar Luciano de Carvalho. Vamos ouvir. Então, falando da Casa Espírita Joana d'Arc, como que começou? Vou contar uma breve história aí para vocês. Espero que vocês consigam entender o que está sendo proposto, o que está sendo falado, e que eu consiga fazer uma ordem cronológica aí de como as coisas aconteceram. Então, como que surgiu tudo, né? Eu, com 11 anos de idade, comecei a ter os efeitos mediúnicos na minha vida, e esses efeitos eram muitos. E teve uma época, mas eu vou partir logo para a questão lá do centro. Teve uma época que eu frequentava uma casa espírita muito famosa na cidade, uma casa espírita grande, e poucos dias antes desse evento, do motivo que fez surgir o centro, eu tive o contato com o Dr. Hans. O Dr. Hans, ele se apresentou para mim, se apresentou como Hans, né, um homem alto, do cabelo liso, né, cabelo liso para trás, arrepiado e tal, já com os cabelos assim bem grisalhos, e se apresentou dizendo que iria trabalhar comigo. Até então eu tinha outras entidades que me circundavam, mas ele chegou e se apresentou que nós iríamos fazer cirurgias espirituais juntos. Então, eu, na dúvida, muitas dúvidas surgiram ali, conversando com a minha mãe me orientou a procurar o dirigente do centro dessa casa espírita grande. Então, eu, nesse local, cheguei até esse dirigente e contei a minha situação, disse que esse médico, que ele se apresentou, que queria trabalhar comigo, fazendo cura espiritual e, assim, as cirurgias espirituais. E esse dirigente, ele não foi nada cordato comigo. Ele me falou um monte de coisa, me deu um maior sermão, falou que era uma coisa que não existia, quase que eu estava sendo um herege ali. Então eu fiquei muito triste com aquela situação. Fui embora muito triste. E fazia pouco tempo que nós frequentávamos uma outra casa, era uma casa mesmo, né, que era na sala desse senhor e tal. Na verdade, do filho desse outro senhor, a gente frequentava. E aí houve uma denúncia na prefeitura, e a prefeitura veio e disse que ele não poderia mais fazer a reunião ali. Então a minha mãe, aproveitando a minha situação com a situação dessa casa, a minha mãe ofereceu para que nós fizéssemos um outro trabalho dentro da minha casa. Então o trabalho ele começou na sala da minha casa. E por mais que a gente já naquela época estudava, entendia alguma coisa, e havia as orientações que a gente não abrisse a nossa casa para nenhum trabalho espiritual, a minha mãe teve essa atitude de abrir a sala da casa dela para que eu pudesse exercer a minha mediunidade. Então isso aconteceu em 1995, começou ali. E eu comecei a atender, junto com a espiritualidade amiga e com o Dr. Hans, nessa época, na sala da casa da minha mãe.
Então, assim, a estrutura, ela foi sendo feita aos poucos, né? Então lá, chegou uma época que nós passamos da sala para um quarto, que hoje é um quartinho que tem lá, que é onde o Dr. Hans atende nas macas. Então nós passamos a fazer o trabalho ali naquela sala. Depois, com o tempo, através de doações e tudo, não havia aquela estrutura que tem lá hoje. Então nós fizemos aquela parte da frente, que hoje foi feito no conceito de ser uma garagem, mas que uma garagem que abriga um centro espírita. Então nós fomos adequando, nós fomos melhorando, e hoje a gente chegou naquele ponto que se encontra, tá? E foram 5 viagens para a Europa, todas muito bem sucedidas. É claro que houve muita perseguição, tivemos alguns problemas, pessoas querendo atrapalhar. A gente foi vítima da espiritualidade inimiga, que não queria que aquele lugar fosse adiante, né? Mas é basicamente isso, tá bom? Agradeço demais a oportunidade de estar falando com vocês. Espero que eu possa esclarecer melhor em outras oportunidades. E o que vocês precisarem em relação a esclarecimentos aos nossos tipos de trabalho. Hoje a Casa Espírita ela tem trabalho praticamente todos os dias. Eu, por conta do advento da pandemia e por um problema de saúde que eu tive, ainda não voltei para a Casa Espírita, porém logo estaremos de volta com o nosso trabalho, que provavelmente voltará aos sábados, ok? Muito obrigado pela atenção e um até breve, com muito carinho para todos vocês. Um abraço. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Hoje, em Histórias Transformando Vidas, vamos ouvir a mensagem do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho, O Castigo Merecido. Quem interpreta é Tales de Andrade. O senhor Laudelino Costa era distinto professor, cultura brilhante e profunda, palavra fácil, discorria a respeito de assuntos variados com igual competência. Era admirado por sua finura de trato, tinha um jeito especial para conversar, elegante e sóbrio. Costumava, quando em companhia dos amigos, comentar jocosamente: a educação é a base da convivência. Sem palavra dócil e verbo digno, difícil seria a sociedade. Contudo, em casa, era excessivamente rígido, exagerava nas ordens domésticas, encolerizava-se diante da negligência da empregada. Naquela tarde, debatia com a esposa paciente: você não contesta, porque não tem razão, por que não se defende? Laudelino, tenhamos serenidade, respeitemos nossos filhos que podem nos ouvir. Você sempre apela para as crianças quando lhe faltam argumentos. Nesse instante em que a voz do professor era mais alta e rude, entra na sala o filhinho de 4 anos dizendo assustado: ô mamãe, o papai está gritando com a senhora? Por que não põe de castigo como fez comigo ontem? Frente à observação, o casal encerrou logo a conversa. Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir Rossando Klinger com a mensagem: vamos divulgar o bem. No mundo em que as pessoas estão ficando indiferentes e veem vídeos de massacre e repassam como se fosse um jogo, ter compaixão é ter fortaleza, e ter bondade é ter coragem. Coragem da bondade dos bons, para que a gente prepondere ante os maus. Onde conseguir tudo isso? Lá em casa tem um poço, onde a água é muito limpa. Referência ao lugar chamado família. O lugar fecundo, onde você se nutre das pessoas imperfeitas. Porque muita gente deve estar dizendo: por que você não conhece minha família? Se soubesse o poço da minha casa como é.
É fácil dizer isso, né? Como se a família do outro fosse melhor que a minha, igual a grama do vizinho é mais verde que a minha. Aquela visão infantil de que o outro é melhor. Lembrando, a gente nasceu na família necessária. Vivemos as experiências necessárias para o nosso adentamento. Mas diante de tudo que está acontecendo, vamos retomar. Muito mais gente sai todo dia para fazer o bem. Nesse final de semana vai ter homicídios na cidade, talvez. Vai ter gente que vai ser machucada. Nesse final de semana, várias pessoas vão fazer o bem. Várias pessoas vão para hospitais cantar para doentes. Várias pessoas vão cuidar de pessoas com câncer. Vários filhos estão se revezando cuidando de um pai e de uma mãe idosa. Mesmo que brigando um com o outro. Hoje é teu dia, me sufoca. Normal, família é assim. Empurra mais para um, depois o outro reclama. Vocês não gostam de papai? É normal, tudo desse jeito. É isso que está acontecendo. Jovens vão para asilos. Nesse final de semana vai ser feito muito bem, mas não vai ter nenhuma notícia sobre isso. Que nós possamos noticiar o bem. Que nós possamos compartilhar nas redes sociais o lado luminoso da sociedade humana. Que nós possamos testemunhar o que o Evangelho de Jesus faz na nossa vida, o que modificou a nossa vida depois que conhecemos Ele. É isso que a gente vai fazer. E cuidar dos nossos, para que não sejam abandonados, para que não fiquem vulneráveis, para que não sejam silenciados a sua dor e que depois de muita indiferença, um ato impensado prejudique durante muito tempo as suas existências. Nós precisamos sair daqui com esperança, entendendo que apesar do mundo conseguir transmitir 24 horas ao vivo o mal, o bem se reproduz numa intensidade muito maior. Precisamos realçar isso, sem dourar a pílula de uma sociedade que está doente. Não podemos fazer de conta que não tem problemas para serem resolvidos, mas seguindo um conselho de Paulo: vê de tudo, mas retém o que é bom. Muita paz a todos. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, nós atendemos ao nosso ouvinte Rodrigo Ribeiro, que perguntou à equipe do Idefran: ter uma rotina é necessário para nós e nossa família? Vejamos a resposta, que ficará a cargo de nossa amiga Sônia Lúcia. A vida adulta proporciona, de um lado, a liberdade de escolha de nossos próprios caminhos, seja em nossos horários e decisões, seja nas atividades a que nos dediquemos ou nos caminhos que a maturidade vai trazendo por si só. Por outro lado, o descuido com o comportamento igualmente pode trazer condicionamentos perigosos que se apresentam na forma de manias, neuroses, pontos de vistas arraigados e presos a tradições, crenças ou verdadeiras prisões emocionais e psicológicas que podem se traduzir com o tempo em doenças e desequilíbrios. A infância, todavia, tem necessidade da rotina que a educação dos pais precisa assegurar nos primeiros anos. Horário para levantar-se, dormir, alimentar-se, banhar-se. A rotina de hábitos que depois recebe o acréscimo do horário da escola, de fazer tarefa escolar e mesmo a disciplina de arrumar a cama, colaborar com os pequenos afazeres domésticos, ser educados com os mais velhos, guardar os brinquedos e ter cuidados com o próprio material da mochila da escola, escovar os dentes, entre tantos outros cuidados domésticos, é item essencial para formar o cidadão íntegro do futuro. É da disciplina da família, do equilíbrio dos pais,
do afeto vivido em casa ou dos deveres adquiridos pela rotina, é que formamos o adulto equilibrado de amanhã, que, quando adulto e livre para suas próprias ações, vê eclodir de si mesmo as noções de dignidade e fraternidade, fruto da semeadura sadia dos pais na rotina necessária na primeira infância. A vida cotidiana atual, entretanto, tem agido de maneira oposta. Vivemos todos uma vida atribulada na indisciplina própria que vivemos na vida adulta e semeamos no coração infantil, que ainda está formando referências, uma confusão que fará adultos inseguros, igualmente indisciplinados e muitas vezes incapazes de conduzir a própria vida, porque não tiveram na infância a rotina da disciplina que educa. Por isso, encontramos hoje tantos adultos sem equilíbrio. Vivem sem horários, não se firmam em compromissos, desrespeitam valores, não conseguem viver um roteiro próprio que lhes dê segurança e tranquilidade nas ações diárias. Complexo desafio individual e social esse. Como vencer isso? Só o tempo que hoje já nos mostra a consequência direta de nossa indisciplina de ontem. Lares tumultuados, filhos indisciplinados, sociedade perturbada. O único caminho é resgatar a dignidade na vivência disciplinada do lar, especialmente na primeira infância. Dedicar aos filhos a atenção de nossa presença e afeto, fazer-lhes sentir o calor da nossa afetividade, em valores que se perpetuam como referenciais para o futuro da personalidade que se forma. Por que tantos se perdem hoje nas drogas? Por que tantos hoje se desequilibram, perdem o sentido da vida e ficam atordoados sem saber para onde se dirigirem? Além da bagagem própria, faltou-lhes a rotina necessária, da disciplina necessária que só a vida familiar pode proporcionar. É ela que forma o referencial de agir. Ela educa o comportamento. Eis o segredo. Ainda somos criaturas com necessidade de repetição das experiências para que o aprendizado se faça. E vejam como é sábia a vida, necessária na formação da criança que se tornará adulto consciente. O suceder das décadas vai trazendo rotinas novas, que nos amadurecem em aprendizados permanentes e contínuos, alterando as rotinas tão necessárias da infância. Da primeira infância, passamos à criança, que cresce e que vai à escola. Depois nos tornamos adolescentes, jovens, maduros e avançamos para a velhice. Nesse suceder de experiências, sempre novas rotinas, todas necessárias para trazer o amadurecimento que traz a sabedoria. E por mais paradoxal que possa parecer, quando avançamos na velhice, uns se tornam mais ranzinzas, outros se tornam mais serenos e calmos. Quais as razões de tais diferenças na velhice? Eis o desafio que deixo à reflexão do nosso querido ouvinte. Até onde a rotina ou a ausência dela nas referências educativas da criança influem no nosso processo de envelhecer? Boas reflexões a todos. Encerrando o programa de hoje, vamos ouvir uma trova interessante. Quando fatigado, seja Deus teu descanso. Quando aflito, seja Deus teu consolo. Quando supostamente derrotado,
Seja Deus teu arrimo. Quando em desalento, seja Deus tua fé. Agradecemos a atenção de todos e ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos, às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.